Fala Trader, hoje nós vamos falar de um assunto aí muito interessante a respeito de um evento que aconteceu na semana passada, na última segunda-feira, dia 2 de maio, um colapso que aconteceu nos mercados europeus, afetando praticamente as ações de todo o mercado financeiro na Europa. Um único trader, operador do banco Citigroup, Citibank, causou um colapso nos mercados financeiros com a venda das ações suecas, provocando um prejuízo aí de mais de 300 bilhões de euros em apenas 5 minutos. Isso mesmo, mais de 300 bilhões de euros em apenas 5 minutos. Hoje nós vamos analisar esse contexto, o que aconteceu, isso foi um erro, foi manipulação. Acompanhe comigo esse conteúdo após a vinheta. Fala Trader, seja muito bem-vindo novamente, Herbert De Paulo aqui falando. Vamos dar continuidade ao assunto, a esse evento que aconteceu na última semana, dia 2 de maio de 2022, um evento que lembrou bastante ao ocorrido de 2010, ao flash crash de 2010, ocasionado aí por algoritmos, nas bolsas americanas, zerando até mesmo o preço das ações da Apple, na época quando ainda Steve Jobs estava vivo, sem nenhum fundamento aparente, simplesmente pelo consumo de liquidez excessivo por parte desses algoritmos. O que aconteceu nessa última segunda-feira foi algo muito semelhante, o que acabou impactando todos os mercados europeus, ocasionando aí um efeito dominó nos mercados acionários por toda a Europa. Bom, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto, analisar esse ocorrido e verificar aí se isso foi um erro de fato ou se foi manipulação de mercado. Bom, vamos ler um pouquinho da matéria que a Bloomberg disponibilizou a público para que a gente possa entender melhor um pouquinho do que se passou nos mercados financeiros. Bom, a matéria ela já começa mencionando que trader do Citibank cometeu um erro por trás desse flash crash nas ações da Europa. A transação errônea do Citi provavelmente foi o motivo da queda acentuada. Nasdaq diz que não houve falha técnica em seus sistemas. A mesa de operações do Citigroup em Londres estava por trás desse crash relâmpago que derrubou as ações em toda a Europa, representando um novo revés aos esforços de anos do banco para melhorar os seus controles. O operador da empresa norte-americana cometeu um erro ao inserir uma transação, disse o Citigroup na noite de segunda-feira, depois de uma venda instintiva, quase que automática, das ações suecas em 5 minutos e causou estragos em bolsas de Paris e Varsóvia. O banco disse que identificou o erro e em poucos minutos já o corrigiu. A reação violenta viu o principal índice europeu perder até 3%, eliminando aí 300 bilhões de euros, 315 bilhões de dólares americanos em apenas um ponto. Ele ressuscitou questões sobre como as grandes empresas financeiras podem evitar tais erros e se os mercados têm salvaguardas o suficiente. Bom, esse contexto aqui da matéria me chama muita atenção porque ela trata diretamente desse aspecto aí de interesse por parte dessas grandes empresas financeiras. Quando a matéria se refere aqui às grandes empresas financeiras, ela está se referindo exatamente a esses principais participantes que estão envolvidos nos mercados financeiros. Desde fundos de investimentos, market makers, grandes empresas com poder financeiro extremamente elevado, como o que aconteceu do Citibank. O Citibank é um dos destaques aí nos mercados interbancários há mais de uma década, após crise subprime em 2008, e atua ativamente nos mercados financeiros, tanto provendo liquidez como tomando liquidez. E para você que está chegando no mercado financeiro agora, entender esse aspecto de consumo de liquidez e essa disposição de liquidez nos mercados, e como esse conceito ele afeta os preços, faz muita diferença e coloca você no nível profissional, o simples fato de você entender esse processo de informação, esse processo de liquidez que ocorre nos mercados financeiros. A realidade é que, apesar de todos os sofisticados sistemas de controle, grande parte das negociações ainda são manuais e conduzidas por humanos, o que significa que um dedo gordo não é apenas uma metáfora, diz Oliver Sharping, gerente de portfólio da Bantleon. Esse ponto aqui é muito interessante quando ela se refere a esse dedo gordo, Ela está se referindo exatamente a dois aspectos principais, O dedo gordo é um conceito que existe dentro do mercado financeiro que se refere exatamente a um volume financeiro muito excessivo,
que pode ser ocasionado por dois fatores: intencional, um fator intencional, ou um fator de equívoco, né, onde não teve a intenção de ocorrer aquele volume financeiro devido ao simples fato de ter literalmente um dedo gordo, um dedo pesado no teclado, né? Como foi mencionado, ainda que os mercados interbancários, os mercados financeiros, boa parte das suas negociações são automatizadas, mas ordens de grandes volumes, individuais principalmente, elas são executadas manualmente por operadores dentro de mesas desses fundos de investimentos. E isso pode acontecer alguns erros, né, como acontece no aspecto da expressão do dedo gordo. Muitas das vezes o operador ali, o cara que está operando na frente da tela, devido a N fatores, né, psicológicos, emocionais, devido à tensão, né, da operação, da gestão do volume financeiro muito elevado, e acaba sofrendo um pouco dessa pressão e na hora de executar a ordem, sem perceber, acaba pressionando teclas a mais, né, no teclado e executando uma ordem que não deveria. Como, por exemplo, ao invés de executar 30 milhões, ele coloca um zero a mais por pressionar a tecla demais e acaba digitando mais um zero, digitando assim 300 milhões, ao invés de digitar apenas 30 milhões. Esse é um exemplo de dedo gordo. Outro exemplo é o cara vai digitar 50 milhões, ao invés de digitar 50 milhões, na hora de apertar a tela K5 inicial, ele aperta o 5 e o 6 ao mesmo tempo, por ter um dedo gordo mesmo, né? E tocar as duas teclas juntas, né? E sem perceber, ele digita aqueles 5, 6 e termina de digitar o 0 sequência, ao invés disso ocasionando uma diferença gigantesca na execução da ordem do contrato, que ao invés de ser executada apenas 50 milhões, ele acaba executando aí 560 milhões. Então esse é um exemplo não intencional, um exemplo aí de equívoco mesmo, né? Agora, o que na minha opinião nos tempos atuais eu acho isso já um pouco menos provável, tá? Nós vamos comentar um pouco mais adiante, apesar das desculpas e satisfações dos responsáveis, né, alegando esse aspecto, isso já acredito que seja menos provável, tá? E a gente vai analisar alguns fatores que nos leva a entender melhor esse ponto, essa perspectiva de compreensão. Para o Citigroup, o incidente é um lembrete do trabalho a ser feito enquanto o CEO Jane Fraser faz campanhas para reparar a reputação do banco. A disfunção da empresa estava em evidência há 2 anos, quando funcionários erroneamente enviaram quase 1 bilhão aos credores da Revlon, e um erro que resultou em uma longa e embaraçosa batalha judicial para recuperar os fundos. Essa expressão até mencionada aqui da recuperar, né, a reputação dos bancos, isso não se refere somente a esse erro que ocorreu, né, devido a uma transação errada de seus operadores, né, no pagamento de um credor, né, que ao invés de provavelmente o valor deveria ser bem menor, que pode ter acontecido nesse aspecto, né, do cara digitar um zero a mais, em vez de mandar 100 milhões, o cara mandar 1 bilhão. Pode acontecer sim, esse é um exemplo mais factível de ter ocorrido, diferente quando se trata de uma negociação, tá? Quando a gente está falando de trade, como é o caso de que aconteceu da compra e a venda de ações aí, eu acredito que seja menos provável. Uma coisa para você que está chegando agora, trader iniciante, você precisa entender que o que movimenta o mercado financeiro é liquidez, tá? Sem liquidez não existe preço. O que é liquidez? A oferta e demanda, é compra e venda. Para você, operador iniciante que está chegando agora com capital pequeno, é muito simples você executar uma ordem e você vai encontrar liquidez, ou seja, você vai encontrar a contraparte para preencher a sua ordem. Agora é muito diferente quando você vê um banco, né, uma grande instituição, tentando entrar no mercado ou sair do mercado, quando eles estão executando ali 50 bilhões, né, executando 100 bilhões. É quase que impossível encontrar contraparte, encontrar liquidez, né, para poder executar essa ordem. E aí que entra o ponto, né, que eu gosto de mencionar bastante, que é uma das coisas que mudou muito o meu jogo, mudou muito a minha maneira de enxergar os mercados financeiros, é entender essa perspectiva, essa expectativa em torno do contexto de liquidez de mercado na visão profissional, na visão dessas grandes instituições. Como esses players dominam o mercado nesse aspecto. Até porque mais de 90% de todo o volume financeiro, de todo o dinheiro negociado dentro dos mercados financeiros é institucional. E entender esse aspecto vai fazer muita diferença.
No que diz respeito à liquidez para uma instituição, não se trata apenas de interesse de negociação, mas é uma necessidade, que essa é uma das deficiências por ser grande demais. Existe uma deficiência de mobilidade, eles não conseguem se mover com tanta velocidade como eu e você quando estamos negociando $1.000, $5.000, $10.000. Você consegue executar a sua ordem com muito mais facilidade, com muito mais velocidade, porque existe liquidez. Para essas instituições, não existe liquidez para esse volume financeiro tão elevado. Então, quando eles querem entrar no mercado sem deslocar preço, eles precisam criar liquidez em volta do seu preço de interesse para que eles consigam executar as suas ordens gradativamente sem chamar a atenção de outros participantes e nem deslocar preço criando tendências. E outro ponto também que existe dentro desse aspecto é o aspecto da manipulação. Esses players, por ser grandes demais e saberem que tem influência sobre os mercados, apesar dos mercados financeiros serem regulamentados, fazendo de tudo para tentar coibir essa prática, mas é praticamente impossível você coibir manipulações de mercado, manipulações de preço, porque esses players é inevitável que eles vão usar essa maior força deles a seu favor. Uma das coisas que me chama muita atenção no que diz respeito ao mercado institucional, que a maior força do institucional é o seu tamanho, e porém a sua maior deficiência também é o seu tamanho. É uma dicotomia, né? De dois aspectos, né, que colocam ele em vantagem e em desvantagem. A desvantagem é a necessidade constante de ter que ficar caçando liquidez por necessidade, não é só um interesse de negociação. O aspecto de interesse de negociação coloca ele muito mais vantagem quando ele já está posicionado, como é o caso que provavelmente ocorreu nesse aspecto aí das negociações suecas, que se aproveitou da baixa liquidez, ou seja, da baixa barreira de negociação. Então ele conseguia, devido ao seu volume excessivo, ele conseguia deslocar preço e criar um deslocamento, uma tendência, né, com muito mais facilidade, simplesmente consumindo a liquidez que estava no mercado, o que provavelmente gerou esse pânico nos mercados, e nós vamos ver isso no decorrer dessa matéria. O Citigroup está conversando com os reguladores e exchanges sobre as incidências da segunda-feira, né, o incidente da segunda-feira, e de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu para não ser identificada, discutindo informações não públicas. O índice OMX de Estocolmo 30 fechou em queda de 1,9%, praticamente em linha com a queda dos mercados europeus. Ele havia caído 8% em apenas 5 minutos antes de recuperar a maioria das perdas. Sharpin diz que quebras de volatilidade mais baixa nos mercados nórdicos provavelmente desempenham um papel, assim como o feriado bancário no Reino Unido, que deixou os mercados de ações europeus com cerca de 1/4 a menos de liquidez do que o normal. É exatamente isso que eu estava mencionando, né? Existem alguns aspectos interessantes no que diz respeito à liquidez. Quando existe um excesso de liquidez, o comportamento operacional desses participantes é um, e quando existe uma baixa liquidez, o comportamento operacional desses participantes é outro. E em ambas situações eles se aproveitam com muita inteligência, com muita perspicácia, sabendo de como se posicionar. Quando existe muita liquidez, é extremamente interessante para eles poderem entrar e sair do mercado sem deslocar preço, e quando existe baixa liquidez é um momento oportuno e perfeito para que eles desloquem preço a favor das suas negociações, porque não existe muita contraparte, então é muito mais fácil causar um desequilíbrio, né, de oferta e demanda nos mercados, simplesmente consumindo a liquidez em diferentes níveis de preços a favor das suas ordens, principais ordens, né? Nós vamos comentar melhor sobre esse assunto. A negociação de ontem causou um dos maiores flash crash que nossa equipe pôde se lembrar, pois atingiu um buraco de liquidez bastante grande, disse ele. O incidente ocorreu dias depois que o escritório de controladoria da moeda dos Estados Unidos suspendeu uma ordem de consentimento de 10 anos com o Citigroup, em uma vitória para Fraser, que dedicou milhares de funcionários a melhorar os sistemas de risco e controles. O banco ainda está trabalhando para resolver 2 outros pedidos de consentimento com a OCC e o Federal Reserve a partir de 2020. O erro pode causar danos monetários e de reputação ao Citigroup, já que a Nasdaq disse que não cancelará nenhuma negociação feita nos mercados nórdicos. Um porta-voz da Nasdaq Estocolmo disse que a queda de curta duração não foi uma falha técnica de sua parte. Eu, particularmente como trader profissional, não acredito que isso seja possível. Isso aqui é mais merchan de mídia, né, para poder
tentar tirar o foco real do que de fato aconteceu, de uma forma tentando manchar, vamos dizer assim, teoricamente, a imagem da instituição, mas essa prática ela é realizada já há muitos e muitos anos. Tá? Manipulações de mercados elas são reais, existem fatores de interesse e de necessidade, como eu acabei de mencionar. A liquidez de mercado é o principal deles, tá? Que é o que movimenta todo o mercado financeiro e o tamanho dessas instituições. Então é praticamente improvável, né, que essa frase, essa informação, ela se confirme, né, quebrando a credibilidade do banco simplesmente por causa de uma negociação. Entra ano, sai ano, bancos e grandes instituições são multadas, né, por manipularem mercados financeiros devido ao seu volume excessivo de mercado, e isso vai demorar bastante, ainda acredito, para mudar esse conceito. O que cabe a mim e a você como trader profissional é entender como esse jogo funciona. Tá? O mercado financeiro ele é dominado por instituições, então se você não entende como esses players atuam, como esses players operam no mercado financeiro, é praticamente impossível você sobreviver e muito menos você alcançar lucratividade nas suas operações, tá, ok? Nossa primeira prioridade foi excluir os problemas técnicos em nossos sistemas e nossa segunda prioridade foi excluir um tanque externo em nossos sistemas, disse David Augusson, porta-voz da Nasdaq de Estocolmo. Está muito claro para nós que a causa desse movimento no mercado é uma transação muito substancial feita por um participante de mercado. Bom, praticamente é muito provável que, se a gente pesquisar, eu já comentei bastante, comento muito em nossos vídeos aí, educacionais dentro do canal, que instituições por dominarem mercados financeiros, elas atuam ativamente nos mercados, se aproveitando dessa liquidez e a baixa liquidez de mercado para posicionar as suas ordens, né, e saírem do mercado também. Então, você entender como a maneira que essas instituições atuam vai fazer muita diferença no seu operacional. Vamos dar uma olhadinha no gráfico e entender um pouco melhor o que aconteceu nessas operações. Bom, estamos aqui diante aí do gráfico OMX, tá? É o principal índice da Suécia, no dia 2 de maio. E o evento ocorrido que se é mencionado na matéria foi essa simples vela, né, como a gente pode ver aqui, de apenas 5 minutos, que causou um estrago violento de volatilidade, provocando aí uma desvalorização de equity em aproximadamente 300 bilhões de euros nos mercados financeiros. A gente pode ver claramente aqui pelo gráfico diário, no dia 2 de maio, né, a gente teve aparentemente uma vela com volatilidade que alcançou um grande volume financeiro a favor da venda e logo em seguida ela sofreu uma absorção muito grande, ou seja, compradores voltaram, tanto ordens de compra em si, né, começaram a ser executadas com muita velocidade, preenchendo toda a liquidez e restabelecendo, né, uma estabilidade nos mercados financeiros, no preço do índice. A gente pode perceber que isso acontece com muita força, né, quando a gente vai fracionando o tempo gráfico e vendo em tempo gráficos menores. Nas primeiras 4 horas de negociações do índice no dia 2, a gente pode perceber que a volatilidade foi intensa desde a sua abertura, somente fluxo vendedor. Ao atingir a mínima, nós temos aí um fluxo comprador muito grande. Esse fluxo comprador, obviamente, foi por realizações, tá? Muitas delas de lucro e até mesmo compradores se aproveitando dessa oportunidade, dessa baixa nos preços. Vamos dar uma olhada no intraday para que a gente possa compreender um pouquinho melhor e comentar um pouco mais sobre esse contexto. Bom, a grande pergunta aqui agora que a gente acaba se fazendo peraí, e aí? Essa ordem ela foi um erro de fato ou ela foi intencional? A gente, ao analisar o mercado financeiro, no dia ocorrido, não só no dia ocorrido, mas alguns dias, a gente pode ver claramente que o mercado financeiro ele vem sobre uma pressão de fluxo vendedor muito significativa, né? O mercado ele vem realizando aí um preço médio das suas negociações de forma constante a favor da venda, tá? Uma estrutura de preço já bem estável a favor da venda, né? A gente consegue ver nitidamente esse comportamento. Então, já existia, né,
uma pressão de fluxo do vendedor já há alguns dias, alguns pregões mais aproximadamente aí, nos últimos 3, 4 pregões seguidos, na última semana inteira, ao dia 2, né, a gente tinha aí um desequilíbrio mais voltado para a venda. No dia 2 em seguinte, que foi na segunda-feira, né, a abertura dos mercados, o mercado ele já estava sofrendo uma pressão muito grande. O que me chama muita atenção são dois fatores, né? Na segunda-feira foi feriado bancário no Reino Unido. A gente sabe que em Londres ele consome aí aproximadamente 30% de todo o volume interbancário, né? No mercado financeiro. Então isso é um volume extremamente significativo, que gira em torno aí de 900 bilhões até 1 trilhão de euros, tá? Então isso faz muita diferença. Se essa liquidez já não está presente, a barreira, a contraparte de negociação, ela já não existe. Então, o book é muito provável que o book para esses market maker, para essas grandes instituições, não existia oferta, não existia contratos para que pudesse barrar suas negociações. A pergunta é, se a gente está num fluxo vendedor já intenso e a gente está num extremo de mercado, já o mercado está criando aí uma pressão de negociação já significativa a favor da venda. Por que esse participante ele vai entrar, né, com uma ordem tão significativa, já que o mercado ele já está caindo, né? Ou seja, ele não está se aproveitando de uma liquidez a favor da venda quando o preço está caro ou algo nesse sentido. Então, o que nós entendemos nesse aspecto, tá? Que é muito que eu quero que vocês compreendam acerca desse ponto. Quando a gente está falando de negociações em mercado financeiro, para cada negociação, ela precisa existir liquidez. Existem dois aspectos. Quando o institucional, que é ele que domina o mercado, que ele desloca preço, cria liquidez, o mercado ele só existe pela esse fluxo de negociação que acontece de compra e venda entre os participantes, e majoritariamente esse fluxo de negociação é dominado por instituições, mais de 90%, mais especificamente. Então a gente pode observar que alguns dias antes a gente teve uma concentração de negociação bem significativa, tá? Nesse período, ok? O mercado preso dentro de vamos dizer assim, de um range de negociação, limitando o fluxo de negociação, tá? Dos mercados. O que significa quando o mercado está fazendo esse tipo de comportamento? Tá? Para o mercado financeiro, toda vez que o mercado ele comprime preço, significa que existe muita oferta, muita venda sendo pendurada no mercado acima do preço, e também existe muita compra, muita liquidez. Esse fluxo de negociação que pressiona o que a maioria das pessoas conhece como suporte, outra como resistência, nada mais é do que pressão de liquidez, né? Ou seja, o mercado está criando liquidez para que ele possa, toda vez que ocorre uma consolidação de um mercado, ele cria liquidez para que ele possa entrar do mercado ou sair do mercado. Nesse cenário, como a gente pode perceber que o mercado ele já estava vindo, ele veio, observe que de um fluxo vendedor muito intenso, algumas semanas atrás. Começou a fazer uma recuperação, sentiu pressão no último bloco de negociação, onde teve um fluxo de negociação semelhante, né, que aconteceu aqui, onde criou liquidez, o mercado sentiu esse ponto, não conseguiu romper, né, e começou a entrar fluxo de negociação a favor da venda novamente. E o que me chama muita atenção nesse ponto aqui é que quando entra esse fluxo de venda, o mercado ele começa a consolidar de novo. Ele começa a criar essa consolidação de mercado, e nas inúmeras tentativas de fluxo comprador sofre absorção quase que imediatamente, não sustentando uma tentativa de compra. Então isso me chama muita atenção, que quem está no controle do mercado ainda permanece fluxo vendedor. E se ele consolida preço, ele está criando liquidez. A função do mercado consolidar preço, tá? Guarda essa informação toda vez que a gente vê esse aspecto acontecendo, consolidação, né? Esse cenário de consolidação, às vezes essa compressão de preço que acontece até mesmo de forma diagonal, mas o preço está comprimido, ele está balanceado, é porque existe muita liquidez
no mercado, muita compra e muita venda, acima e abaixo do preço. Isso permite que o institucional entre e saia do mercado sem deslocar preço, tá? O que acontece? Acima dessas consolidações, existem muita ordem de negociação, muita ordem pendente, muita oferta e muita demanda, tá? Então, esse ponto de informação ele é fundamental para que a gente compreenda. É um assunto, talvez seja um assunto um pouco mais avançado, mais complexo, mas no decorrer das próximas aulas a gente vai explicando um pouco melhor, a gente vai ter a oportunidade de explicar mais sobre esse assunto, de como que funciona esse aspecto de liquidez, tá? E vai esclarecer um pouco mais da informação. Mas simplesmente por eu analisar o mercado financeiro como aconteceu nesse dia 2, eu pude perceber já que existia já uma consolidação de mercado, que nada mais é liquidez sendo criada, e o fato dos preços criarem um desequilíbrio, tá? Um deslocamento de preço a favor da venda, com muita volatilidade. Lembra que volatilidade é consumo de liquidez em diferentes níveis de preço, ou seja, é muito dinheiro entrando que causa no mercado um desequilíbrio. O mercado tenta balancear, trazendo, vamos dizer assim, o preço médio das negociações para mais próximo do preço, porque provavelmente o preço médio dessas negociações durante esse primeiro período aqui de negociação, ele provavelmente estaria aqui por perto, né? Quando ele balanceia o preço aqui embaixo, o preço médio das negociações cai, indicando que o fluxo, o preço justo de negociação está ficando cada vez mais baixo, indicando um book pressure, ou seja, uma pressão de fluxo a favor da venda. Tendo essa informação, entendo que institucional está comprado ou está vendido? Ele já está vendido, ele já está posicionado. Ou seja, partindo desse ponto, entendo que no dia 2 de maio, essa ordem que foi executada não foi um erro, tá? Foi simplesmente uma perspicácia de um operador, que a gente pode ver nitidamente, isso aqui é claramente atividade profissional, esse desequilíbrio de negociação intenso assim, né? Então, isso me dá essa informação nítida de que institucional estava presente nesse período. A gente pode perceber que nos primeiros 5 minutos, né, a gente pode observar aqui, ó, através de um gráfico mais próximo, a gente consegue ter essa visão mais nítida, né? A gente pode perceber que na abertura do mercado, o mercado ele ficou praticamente estável, né? Os primeiros 5 minutos de negociação, a gente passou lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 minutos de negociação sem muita volatilidade. O comprador tenta entrar lá no minuto, depois a 50 minutos, 55 minutos, ele entra aqui, o comprador tentando entrar, criando um range de negociação muito estreito. Observe, ó, um range de negociação muito estreito, o que cria muita liquidez. Só que nesse ponto, o institucional já está posicionado desde os pregões anteriores, já coisa de uma semana, daquela última consolidação. Nesse ponto, considerando a baixa liquidez dessa segunda-feira, uma oportunidade perfeita para que ele pudesse, tá? Para que ele pudesse sair, deslocar preço a favor das suas ordens, ou seja, deslocando o preço sem deslocar o seu preço médio das suas negociações, que provavelmente está bem alto, né? O preço médio das suas negociações estão bem alto. É muito provável que o preço médio das negociações desse player esteja aqui para cima, provavelmente. E nesse dia aqui, como tem baixa liquidez, o volume excessivo de ordem dele causaria um deslocamento de preço, porque não seria preenchida as suas ordens, porque não teria comprador em um único nível de preço, como acontece aqui, ó. Aqui tem bastante liquidez. Então, se ele executar uma ordem, essa ordem segura. Aqui, né? Então, nesse ponto aqui não. Então, por não ter liquidez, né, Londres não está presente, 900 a 1 trilhão a menos, que faz diferença no mercado financeiro. Quando ele executa essa ordem, a sua ordem automaticamente começa a piorar no leilão, porque não acha comprador. Aí ela vai executando até onde ela vai achando comprador. E quando o mercado cai até lá embaixo, né, quando o banco ele menciona que identificou o erro, né, que na minha opinião esse erro nunca existiu, né, isso foi uma prática intencional, e
e essa afirmação é baseada no próprio comportamento do mercado, que nos induz a esse entendimento, o mercado ele simplesmente acha comprador lá embaixo, com muita volatilidade, os mercados voltam até mesmo no gap, né? O que a gente pode ver que foi uma execução a mercado muito grande também, que não tem liquidez, criando um gap até onde ele achou liquidez. E observe que a intenção do mercado não é de compra, a intenção desse participante não é de compra, porque não cria liquidez para comprador e continua o movimento de alta. Ele consolida novamente. Lembra que consolidação, sinônimo de liquidez sendo criada no mercado, chamando o player para o mercado novamente. E observe que o preço, ele cria um novo rally a partir do momento em que ele estabiliza na mesma faixa de preço, e provavelmente ele já conseguiu vender muito mais ordens. Aqui ele conseguiu realizar uma parcela de lucro muito grande. Quando entra comprador, ele começa a posicionar muito mais ordens sem deslocar preço, né? Causando essa nova tendência novamente. A partir desse ponto, a gente pode perceber que o mercado está começando a consolidar novamente, e é muito provável que a partir desse ponto ele vai começar a fazer uma acumulação de contrato, a saída dessa posição comprada, e começar a virar o jogo para recuperar a posição até o preço médio novamente, onde ele tem pontos de liquidez interessantes, que ele vai realizar lucro dessas operações que estão marcadas lá para cima. Então, a gente tem uma realização de lucro dessa ordem que provavelmente foi um lucro absurdo, não só 300 bilhões. Se nessa única vela a gente causou 300 bilhões de prejuízo, já existe um volume financeiro aí na casa de trilhões de dólares, de euros, sendo direcionado na venda, e aqui no fundo vai começar novamente a distribuição, a acumulação, né? Esse institucional que provavelmente causou, que nesse caso é o Citibank, que a gente está diante dessa matéria, provavelmente está posicionado desde lá do dia 19 aqui, né, de abril, que a gente pode ver 19, 13 de abril, que esse player está posicionado no mercado, vendendo desde o dia 13 de abril, e agora ele vai começar a realizar lucro dessa operação, alcançando aí um rendimento bem significativo sobre as suas negociações. A gente tem um lucro aí de aproximadamente 10,3%, tá? Desde essa máxima do primeiro movimento, né? 10,3% ali, com quase 11%, só que a gente está falando de 11% de lucro em cima de trilhões de dólares, né? O que pode ser lucros absurdos aí na casa de 200, 300 bilhões de reais em apenas alguns dias de negociação. Bom, é muito provável que o mercado ele crie esse cenário, volte a testar chamando liquidez agora para venda. Players que estão atrasados vão começar a entrar, dando liquidez para esse participante poder realizar o lucro da sua ordem, vai consolidar preço, vai induzir o mercado à venda novamente, vai sofrer absorção, ele termina de realizar lucro da sua ordem, absorvendo a liquidez da venda que entra, né, realizando o lucro da sua ordem, e o mercado volta a subir com volatilidade a favor da compra. Bom, obrigado aí pela sua atenção. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário, faça suas perguntas, será um prazer atendê-lo, tirar suas dúvidas, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. No link, o primeiro link da descrição desse vídeo, temos aí um livro que vai te trazer um conhecimento introdutório ao meio institucional, de como essas instituições atuam no mercado financeiro. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Obrigado pela sua atenção, até a próxima.